Nada mais vindo do governo Lula me surpreende. Bom, a Globo deixou vazar, né? Acabou anunciando aí algumas editoras. Bom, deixaram vazar algumas informações sobre o Banco Central. Vocês devem lembrar da história do Pix, toda aquela história que deu aquela repercussão, que combinou com o vídeo do Nicolas. Eu falei muito sobre esse assunto aqui. E é o seguinte, o governo resolveu ferrar a gente de outra forma. E eu ouso dizer que é pior do que aquela situação do Pix. Presta bem atenção nesse vídeo aqui. Nesta quinta-feira, 6 de março, o Banco Central anunciou restrições para chaves Pix, determinando que instituições financeiras excluam chaves de pessoas físicas e jurídicas com situação irregular na Receita Federal. O Banco Central diz que também atuará ativamente para detectar chaves Pix com nomes divergentes dos registrados da Receita, exigindo correções ou exclusões. Outras mudanças incluem regras mais rígidas para a edição de informações de chaves aleatórias e de e-mail. Chaves aleatórias não poderão ter suas informações alteradas, enquanto e-mail não poderão mudar de titular. Apenas chaves do tipo celular manterão essa funcionalidade. Além disso, a devolução de valores via Pix será facilitada, permitindo qualquer quantia em dispositivos de acessos não cadastrados. Gente, vocês entenderam o que está rolando aqui? É o seguinte, se você tiver em dívida com a Receita Federal, você atrasou aí alguma conta, teu imposto de renda, ficou com o CPF inativo, né? O nome sujo com o governo, você não vai mais poder fazer Pix. Tá entendendo? Você não vai mais poder movimentar a sua conta bancária. Ou seja, o cara já está devendo, né? Já está numa situação complicada e a gente sabe, mas o cara está devendo, então ele tem que pagar. Gente, hoje 80% da população brasileira está devendo. Muito graças à economia que está desgraçada, um pouco por falta, né, de questões de educação financeira, de fato, mas é 80% que não vai poder movimentar com o Pix. E aí, meus senhores, começa assim. Vamos parar o Pix ali deles e tal. Amanhã eles vão dizer, tá, e aquele dinheiro que ficou na conta, o governo simplesmente vai chegar e vai pegar. O governo simplesmente vai chegar e vai tirar o dinheirinho da tua poupança. O governo simplesmente vai monitorar de uma forma muito pior mesmo, as suas contas. A questão é que o povo não está gostando nada disso. Ninguém, na verdade, está gostando nada disso. E a popularidade do Lula está indo para o chão. E não é só uma questão de que o povo enxerga, não é só uma questão que as ruas enxergam. Os partidos políticos aliados do Lula estão enxergando isso. E a Daniela Lima, completamente desesperada, da Globo, teve que falar de novo sobre esse assunto hoje, sobre os partidos que estão simplesmente pulando fora. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, depois tem uma entrevista muito interessante de um desses líderes falando sobre as eleições de 2026 e praticamente dizendo para o Lula não concorrer, só para vocês terem ideia, porque eu quero comentar um negocinho depois desse vídeo aqui. Presta bastante atenção. Lula amarga uma avaliação negativa que ele jamais teve em todas as suas duas gestões anteriores e nesta, inclusive, somada à pressão internacional, à questão do preço dos alimentos e agora vem também uma pressão política. Porque essa queda na popularidade... Contei para vocês na semana passada que vinha tendo um debate nos bastidores, porque o Centrão havia visto as pesquisas e perdeu o apetite por cargos. Então, a imagem é de que Lula havia perdido o timing para fazer a sua proclamada reforma ministerial, que nesse momento só contempla o próprio partido, o PT, e a esquerda. Ou seja, a cena para dentro não amplia. E aí, eu disse, olha, eu não imaginava que eu falaria isso. O Centrão perdeu o apetite, mas a coisa evoluiu. Eu disse, olha, se o governo não mostrar capacidade de reação, vai passar a sair do bastidor para o holofote uma discussão sobre um desembarque, ou seja, entrega de cargos no governo. Dito e feito. Hoje a Vera Magalhães traz a informação de que o PP debate, discute abertamente, e isso vai acontecer com mais ênfase na semana que vem. Vera Magalhães, também colunista do Globo, né? Uma saída do governo. O PP tem o Ministério dos Esportes. Daniela, isso é muito importante? Mais ou menos. Primeiro porque o presidente da Câmara é muito umbilicalmente ligado a Ciro Nogueira, o presidente do PT, que é um aliado de Jair Bolsonaro. Ou seja, pode dificultar a interlocução do governo com a Câmara. Dois, porque vai pressionar um movimento também do Partido Republicanos, que tem, por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos, muito bem avaliado pelo Lula, e poderia ser pressionado a sair também. Esse movimento ampliaria a sensação de fragilidade do governo e da ideia de que é um governo que só fala para dentro, não consegue falar para fora. Tem esse impacto político. E também haveria uma pressão sobre um outro partido, o União Brasil. Por quê? O PP de Ciro Nogueira
está negociando na semana que vem fechar uma federação com União Brasil. União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Republicanos também foi sondado, mas está mais reticente. Federação, eles atuam blocados na próxima eleição e também no Congresso. Isso poderia arrastar um movimento do União Brasil na Câmara também de entrega de cargos. Gente, os partidos de centrão, que são loucos por cargos, loucos por dinheiro público, loucos por emenda, estão abandonando o Lula. 3 partidos. Um bloco gigantesco de centrão que domina as casas. Inclusive, o presidente da Câmara hoje é de um desses partidos, que é do Republicano, que é o Hugo Mota, que é ligado umbilicalmente, como ela falou, com o presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, que é um bolsonarista, segundo ela. Só que aí, foram entrevistar o Ciro Nogueira. Pô, que papo é esse? O que tá rolando? É isso mesmo? Dá uma olhadinha, 2 vídeos, prestem bem atenção nas 2 falas desse cara, porque isso tá trazendo o centrão pro nosso lado. Vocês devem lembrar que o Lula se juntou com um monte de partido pela Frente Ampla pela Democracia e no final de contas, vocês sabem o que deu o resultado. Agora ninguém mais quer estar com o Lula. 2 videozinhos aqui, rapidinhos, prestem muita atenção, porque são muito importantes. O senhor acha que o candidato da direita, que vai precisar da bênção de Bolsonaro em 26, vai precisar também se comprometer com uma eventual anistia se for eleito? O senhor acha que isso vai estar na Com lei? certeza, com certeza. Eu vou defender que qualquer que seja o candidato, se o Bolsonaro for condenado ou passar por isso, se comprometa em anistiá-lo para repor essa injustiça que está sendo cometida contra o presidente. Preste atenção, é um presidente do PP, de um bloco de centrão, do centrão, falando da anistia já. De cara, mesmo que o Bolsonaro não concorra. O cidadão de direita vai ter que defender essas pautas. Ou seja, é o centrão pulando pro nosso lado. Seu senador, né? Só que daí perguntaram também, pô, mas daí o Bolsonaro não concorre? Que papo é esse? Gente, olha essa segunda parte da entrevista, o que a galera do centrão tá falando. Então, senador, o senhor fala muito que o melhor para o governo seria o Lula anunciar que não é candidato em 2026. Mas o Lula é uma solução para a esquerda e provavelmente não há uma outra solução sem ser o Lula. Enquanto que para a direita, pela perspectiva de poder e pela quantidade de candidatos, o Bolsonaro é um problema. Por que o senhor não defende que o Bolsonaro, exemplo do Lula, também diga que não é candidato em 2026? Até porque ele tem até mais motivos para dizer isso. É só te dizer qual é a diferença, que o Bolsonaro não é presidente da República e não tem a responsabilidade hoje de estar dirigindo o nosso país. O problema hoje do Brasil é que o presidente Lula tem colocado os interesses do seu partido acima dos interesses do Brasil, interesse de gestão. Ele não tem feito as escolhas corretas. O presidente Bolsonaro é o maior líder desse país, está liderando agora todas as pesquisas, coisa que não acontecia há muito tempo, desde quando ele foi candidato. Ele tem todo o direito de ser candidato, é um homem que está passado por um processo de perseguição jamais visto na nossa história e tem todo o direito, a forma que ele tem de enfrentar esse processo político que ele tem enfrentado agora é contando com a população. Eu sou contra o presidente Bolsonaro abrir mão de todo o seu direito agora de recorrer dos processos, de tentar ser candidato. Eu acho um absurdo um líder de milhões de brasileiros que está liderando as pesquisas do nosso país não poder ser candidato por conta de uma reunião com embaixadores. A população não entende isso, não aceita isso. Senador. E eu espero que isso seja revisto. Gente, olha o discurso do centrão, totalmente alinhado com a direita. Será que pularam fora? Será que estão mesmo pulando fora do governo Lula? O cara chega a ponto de defender que o Lula não é candidato. Aí o jornalista, me chama muita atenção esse discurso jornalista, falar, por que você defende que o Lula não é candidato, mas não defende que o Bolsonaro não seja candidato? Olha o discurso, a resposta que ele deu. O Bolsonaro é o maior líder desse país, está liderando todas as pesquisas. Mas o que me chama a atenção mesmo é o fato dos jornalistas insistirem nessa tese de que o Bolsonaro não tem que ser candidato. Eles não se importam se o Lula não vai ser, desde que o Bolsonaro não seja. É por isso que às vezes eu fico com uma pulguinha atrás da orelha sobre essa história de Alckmin, se é que vocês me entendem. Claro que isso é um assunto para um outro vídeo, mas é muito estranho essa vontade, né, que a Globo ultimamente está tendo de bater no Lula, mas também não querer o Bolsonaro de volta em 2026. É muito estranho, se é que vocês me entendem. Galera, você quer fazer renda em dólar, você só precisa de um celular, não precisa falar inglês, não precisa perder tempo. Essa é uma oportunidade de ouro.
Tem gente aqui no nosso canal fazendo 200, 300, $1.000 por semana, simplesmente aplicando um passo a passo no método nosso, que é só você aplicar. Você vai chamar aqui abaixo, na descrição do vídeo, vai estar escrito ali, descrição. Você vai chamar no link, vai clicar no link, vai me chamar no WhatsApp e eu vou te ensinar a fazer renda em dólar, uma aula grátis. Não perde tempo, tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.